Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru, seleção japonesa, com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barburinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito Mr. Thiago Henrique Cruz, que usa uma fotinho do Bruno Senna no Skype, hein? Meu Bruno Deus Senna. do céu. Que E Bruno Senna na casa do chapéu, cara. É o Rubens Barrichello, acho que nasce no seu último GP Brasil, cara. O Bruno Senna. É o Bruno Senna, não. Nada me convence que é o Rubinho. Meu Deus do céu, é Bruno Senna não, cara. Bruno Senna, nada contra, nós também nada a favor. Ele, já que você puxou esse assunto, bom dia, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Quando foi a última vez que você assistiu uma corrida inteira de Fórmula 1, cara? Inteira? Inteira. Ah, não lembro, inteira. Faz tanto tempo assim, mano? Caramba. Não tenho paciência pra ver inteira, não. Sempre invento alguma coisa no meio. E vaza. Não tenho mais paciência, cara, sinceramente. Não só na Fórmula 1, como na Indy também, não tenho paciência pra ver corrida. Putz, Fórmula Indy, apesar que o DAZN, de forma muito porca, podemos dizer assim, tá transmitindo esse ano a Fórmula Indy, né? Mas assim, muito picado. Mas a Fórmula 1, cara, eu admito que esse ano, pouquíssimas corridas como do último final de semana do Japão, eu acabei não assistindo. Mas eu até que consegui voltar a acompanhar assim muito, não fervorosamente, mas quase que todas as corridas assim. Mas eu vou te falar que ultimamente eu tô curtindo muito assistir NASCAR, cara. Eu entendi um pouco melhor as regras e tudo mais, cara. As coisas de NASCAR ultimamente estão bem divertidas pra mim aí, que abriu um pouco, né, meu leque aí pro automobilismo em geral. Thiagão que é baba-ovo de Yankee, né? Impressionante. Tudo que é coisa americana, o bicho tá babando ovo. Menos beisebol, cara. Beisebol pra mim não dá, cara. Beisebol eu não entendo, não consegui entender. Se um dia eu entender, prometo comprar um joguinho de PS4 pra gente jogar juntos online. Olha, sinceramente eu não sei como os Estados Unidos prosperaram no esporte, porque os caras só jogam coisa chata, cara. Agora 10 anos pra acabar o jogo dos caras. Exato, e o mais engraçado é que falavam que o beisebol, né, a gente tá entrando com um parente gigante, né, mas a gente já termina, que o beisebol era um esporte que tava envelhecendo rápido, né, mas parece que as escolinhas de base e tudo mais, cara, estão cada vez mais cheias, cara, então com certeza vai demorar muito pra essa tradição americana cair mesmo, né, apesar que o futebol tá tomando bastante espaço, principalmente o futebol feminino, né. Se eu não me engano, na PSN tem um jogo de graça de beisebol. Tinha, acho que foi o mês passado, se eu não me engano. É interessante, mas eu nem tentei baixar porque, mano, se eu tentar jogar essa merda e acabar gostando, minha vida que já é corrida vai ficar mais corrida ainda. Um vício de cada vez, meu querido amigo Elias. Bom, Thiagão. Bom, Thiagão, chegando aqui no momento importante do programa, primeiro vamos comentar aí dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo da AFC aí. O Japão teve 2 resultados importantes. Não tem muito o que falar, muito o que analisar nessa época, porque esse segundo round, essa segunda fase é muito fraquinha, né? Os times não impõem um desafio muito rigoroso na seleção japonesa, né? São jogos aí de nível técnico muito fraco, as equipes pouco agridem o Japão, então não dá para fazer uma análise muito profunda do que aconteceu. Mas antes de a gente falar dos joguinhos, só passar a lista completa para quem não ficou sabendo de todos os convocados, né? No gol tivemos o Kawashima, o Gonda e o Schmidt. Defensivo e lateral Nagatomo, Yoshida, Hiroki Sakai, Tomiyasu, Ueda, Anzai e o Hatanaka, né? Tem muitas novidades também na defesa. Meio campo com Haraguchi, Shibasaki, Wataru Endo, Minami no Doan, Nakajima, Junaito, Kubinho, Hashimoto e Takura. No ataque, Nagai, Kamada e a novidade o Asano aí retornando à seleção, né? Lembrando que o Asano inclusive fez gol, que nós comentaremos agora. Na primeira partida, o Japão enfrentou em casa, no dia 10 de outubro, a seleção da Mongólia,
ganhou de 6-0, resultado tranquilo, né? Era primeiro tempo, já estava 4-0, né? Minami, no Yoshida, Nagatomo e Nagai fizeram seus golzinhos. Na etapa final, Wataru Endo e Kamada deram final à goleada, né? Lembrando que nessa partida entraram em campo, começaram o jogo Gonda, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai, Tomiyasu, Shibasaki, Wataru Endo, Nakajima, Kensuke Nagai, Minamino e Junya Ito. Entraram na etapa final o Anzai, o Kamada e o Haraguchi. Nessa partida aí que foi o festival dos gols de cabeça, né, Thiagão? Sim, 5, né? O Japão entrou de cabeça. Piadinha, entrou de cabeça nessa partida aí e venceu fácil por 6-0. Não pela. Claro, pela habilidade dos japoneses também, né? Mas pela falta de habilidade da seleção da Mongólia, né? Não ofereceu perigo nenhum. Chegou uma hora da partida que o Japão tava com quase 80% de posse de bola. É complicado, porque você falou uma coisa que nós até falamos no último Inomaru sobre seleção japonesa. Essa segunda fase realmente é uma segunda fase muito fraca, questão técnica. As equipes são até muito solícitas em tentar fazer um futebol diferente. Algumas equipes você vê que de uma eliminatória para outra há sim uma evolução, mas ainda é uma evolução muito pequena, né? Eu até acho, sinceramente, que uma hora a FIFA vai acabar mudando um pouco essa maneira de jogar as eliminatórias asiáticas. Eu até acho que Japão, Irã, Austrália, Coreia do Sul, entre outras, poderiam sim entrar direto em uma última fase, sabe? Ou pensar de uma maneira diferente para essa eliminatória ser um pouco mais rápida, né? Em alguns sentidos, eu acho que ela é muito arrastada. E para as equipes principais, sinceramente, não são grandes adversários, né? O Japão passeou contra a Mongólia. A Mongólia, sinceramente, eu não lembro de ter visto assim, outros jogos do Japão contra a Mongólia. Mas assim, é uma seleção que pelo menos tenta trabalhar às vezes uma jogada aérea, alguma coisa assim. Claro, é uma equipe muito limitada, mas foi realmente um bom treino, né, para o Japão fazer boas jogadas aéreas. Isso mostra também que a defesa da Mongólia é uma defesa completamente nula, né, não são jogadores tão baixos, mas se posicionando completamente errado ali. Eu não sei se foi no terceiro ou no quarto gol, que praticamente a bola alçada para dentro da área e os marcadores nem levantam, né? Eles ficam observando a bola, eles ficam completamente perdidos. E foi um passeio, né, no Saitama. Aquele famoso jogo para japonês ver, né? 43 mil pessoas no Saitamão, todo mundo mega feliz, Mai Yoshida voltando para a seleção, fazendo o seu gol e tudo mais, Minami, né? Yuto Nagatomo, que vai fazer muito tempo que não fazia um gol pela seleção, né? E, então foi um jogo bem interessante, mas assim, né? Sai toda aquela perspectiva, se você entrar nos sites japoneses, teve toda aquela pampa de festa, mas a gente sabe que, né, infelizmente, a Mongólia não é ninguém na fila do pão para ter uma expressão de 6-0, né? É mais do que a obrigação da seleção japonesa, mais uma vez, vencer por um placar elástico. Lembrando que na seleção da Mongólia é local, né? Não tem ninguém que joga fora do país, inclusive. É uma seleção 100% mongol em todos os sentidos. Ok, que piada horrível. E pra seleção japonesa, o MVP sabe o que é o pior? Eu me toquei disso agora, não foi com ofensa, não. Ah, não foi pensado, entendi. agora. Pensei que tinha pensado nisso. Eu tava falando de ser local mesmo, mas daí o Thiagão com a maldade, né, com a cabeça deturpada dele. Mas bem, né? Acho que é basicamente isso, né? O Japão jogou muito bem, né? A gente pode até dizer que o MVP da partida a gente poderia até colocar que poderia ser o Minami, que jogou muito bem, ou o Wataru Endo, que jogou muito bem fazendo a criação do meio campo. Mas é assim, né? O próprio Junya Ito também, que se não me engano, na TV japonesa o Junya Ito foi considerado o MVP. Mas é assim, né, gente? Eu não sei, sinceramente, se eu consigo também levar muito a sério ser um MVP contra a Mongólia, né? Então, sabe, é um adversário que infelizmente não demonstrou nenhum tipo de resistência, né, à seleção japonesa, né? Então realmente a de a gente estar sempre observando assim muito bem nossos resultados do Japão, né? Então eu já passei da minha fase que eu ficava animado com o 6-0 com uma equipe tão fraca como foi esse primeiro jogo aí no dia 10. Não adianta, né? Já na segunda partida o Japão enfrentou fora de casa a seleção do Tajiquistão, venceu por 3-0, gols apenas no segundo tempo, né?
um double do Minamino e o Asano no finalzinho fez o seu golzinho. Olha o Asano aí voltando para a seleção e fazendo um golzinho, né? Importante. O Asano que agora está platinado, né, Thiagão? O cabelo meio platinadinho. Sim. Ali, bonitinho. 3-0. O Japão teve um primeiro tempo bem abaixo, né? Conseguiu finalizar direito, travava na defesa, o passe final não saía direito, né? Como os japoneses queriam. O Tajiquistão conseguiu o que a Mongólia não conseguiu, né? Forçou um pouquinho, deu uns chutinhos a gol ali, não tão perigosos, mas também conseguiu finalizar, né? Coisa que a Mongólia não conseguiu o jogo todo. A posse de bola do Japão foi um pouco menor dessa vez, foram só 58% de posse, 42% de Tajiquistão. Foi uma resistência um pouco maior, né? Até os gols do Japão demoraram para sair apenas no segundo tempo. Bom, entraram em campo Gonda, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai, Ueda, né? Thiagão Pira, Shibasaki, Hashimoto, Nakajima, Doon, Kamada e Minamino. Entraram na etapa final Asano, Nagai e Kubinho, Thiagão. Muito bem, Elias. Esse jogo, na minha opinião, é um jogo que eu tava até um pouco animado para tentar assistir. O primeiro, sinceramente, gente, eu não tava nem um pouco animado para acordar para ver. Acordei e vi e tudo mais. Mas o jogo contra o Tajiquistão, eu até, sinceramente, acredito que é a equipe mais interessante desse grupo F dentro da seleção japonesa, porque é um futebol, obviamente, emergente e tudo mais, mas é uma equipe que trabalha muito bem rápido a bola, né? Tanto que os poucos lances de perigo que o Tajiquistão levou para a seleção japonesa foram lances ali que, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o nome, devia ter marcado, agora eu não marquei. O camisa 10 ali, ele recebeu uma bola que ele faz uma finta, ele passa pelo Yoshida e arrisca a bola de fora da área, sabe? Então você percebe que alguns jogadores ali, no camisa 14 também, que recebeu a bola dentro da área, fez ali um corta-luz em cima do goleiro japonês, chutou a bola, o goleiro acabou defendendo. Você percebe que tem alguns lampejos ali do jogador que estão tentar algum lance individual, sabe? Eu acho isso interessante, porque quando você fala em equipes do segundo escalão japonês, você pensa em um futebol apenas muito coletivo, né? E é raro as equipes que tentam alguma coisa no individual. Então acho que é legal que o Tajiquistão tentou isso, né? Tava jogando em casa, tentou levar a torcida. Claro, sabia que jogar contra o Japão era muito difícil. O Japão é uma força muito grande dentro da Ásia, como todo mundo sabe. E o Tajiquistão tentou jogar o seu futebol para não tomar uma goleada. Mas se o Japão vacilasse como vacilou todo o primeiro tempo, a equipe sim tentaria levar um pouco de perigo. O problema, né, que talvez facilitou a vida do Japão, é que no primeiro tempo foi muito ruim para as duas equipes, né? O Tajiquistão soube criar muito pouco, o Japão, as poucas chances que teve também, acabou apenas cozinhando mais o jogo, né? E aí no segundo tempo, o Minamino e todos os jogadores acabaram mostrando, né, a superioridade que a gente esperava, né? Você falou do gol do Asano, né? Mas pra mim o gol do Asano é aquele negócio, né, Elias? O cara, ele é chamado tantas vezes para a seleção que uma hora vai pegar uma babe e vai acabar fazendo o gol. E pra mim o gol do Asano é muito ruim, cara, porque isso vai reforçar ele continuar sendo chamado, sendo que tem jogadores que estão jogando na J-League que poderiam sim ter um pouco mais de atenção, né? Poxa, se fosse pra dar tanta atenção passando assim, trazia então o nosso querido amigo Chuck, né? Shimizu, né? Então que pra mim tem muito mais faro de gol do que o próprio Asano nesse momento. O Asano que passou vários anos aí sem jogar absolutamente nada, mas aparentemente tem essa cadeira cativa aí na Moriaço Japan. A equipe interessante. Alguém no GTFL, não é possível. Não é possível, só pode, não é possível, cara. Tem alguns caras que eu não entendo. É igual a seleção brasileira, né, cara? O tempo que, por exemplo, ficou Renato Augusto na seleção é porque realmente alguma coisa tinha, né? Então tem alguns jogadores que tem esse mel, né? E o Asano é um desses, né? Vamos ver até onde vai. Mas pra mim, com certeza, Doa e o Minamino só foram os destaques dessa partida. O Japão vence 3-0. A dificuldade que teve do primeiro tempo, a equipe acabou acertando no segundo tempo. Eu sempre, quando vejo o Japão jogar mal no primeiro tempo, Elias, eu lembro de você reclamando do Japão nos primeiros jogos da terceira fase, né? Porque
O Japão, às vezes, mesmo que tenha uma equipe tão superior, parece que o Japão, às vezes, acaba não conseguindo criar, né? Não conseguindo passar, assim, de preguiça, né? Não sei, sinceramente, 2-1. Eles ou é muita preguiça, buscar assim, vamos jogar devagarzinho para não se machucar e vamos acelerar no segundo tempo. Ou, cara, simplesmente o Japão tenta jogar um jogo tão coletivo que ele acaba se atrapalhando, né? Mesmo. Agora... Os caras não querem se esforçar. Agora, talvez com o Nakajima e Prince Doa, né, e também o Minami, apesar que o Minami joga um pouco mais centralizado, mas são jogadores que tentam uma coisa um pouco mais individual, né, e eu acho que talvez para uma próxima fase, talvez essas jogadas individuais do Japão elas possam ser até mais importantes, né, do que basicamente nessa segunda fase, mais uma vitória importante, o Japão está 100%, uma das poucas equipes que ainda estão 100% nessa segunda fase das eliminatórias, né? E agora o Japão volta em campo mês que vem, aí pro último, né, jogo das eliminatórias em 2019, né? Mas aí basicamente finalizando também essa rodada inicial, né, dos jogos de ida da segunda fase de grupos para o Road to Qatar 2022. Bom, Thiagão, só complementando o que você disse, depois eu vou passar aqui os grupos. Número 10 do Tadiquistão é o Dzalilov. E o camisa 14 é a tua versão do Tadiquistão, sabia? Por quê? Boboev, tá certo. E tem a versão do Tadiquistão do Bom Tempo também, sabia? O Safarov. Que beleza, cara. Deixa eu te perguntar, o Tadiquistão tem algum jogador que joga fora, cara, nesse momento? Saberia me dizer ou é pedir demais? Nessa seleção aí que foi convocada, joga fora, mas joga na Ásia, né? Por exemplo, temos o Bekazarov que joga na Indonésia. Temos o Juraboev que joga no Uzbequistão. O Davronov em Oman. Temos europeus sim, Tiagão. Temos o Marbayev que joga no Lokomotiv Plovdiv da Bulgária. Olha aí, então é uma seleção então que você já está vendo que aos poucos os caras estão sendo, né, sendo importados, né? Então, pô, uma evolução bacana. E aqui a gente fala, né, a gente é muito fã de futebol japonês, mas a gente quer também ver a evolução do futebol asiático como um todo, até porque se o futebol asiático evoluir, pro Japão também é uma boa também. Ah, sim. Quanto mais adversários fortes assim na Ásia, melhor pro Japão, né? É bom ter uns desafios. Com certeza, sem a menor dúvida. Passando aqui pro pessoal agora, os resultados interessantes dessa rodada aí. A Coreia do Norte com a Coreia do Sul empatou, né? 0-0 acabou o placar. O Camboja perdeu mais uma vez, chegando dessa vez pro Iraque por 4-0. O Vietnã continua bem, venceu fora de casa a equipe da Indonésia por 3-1. A Austrália fora de casa meteu 7-1 na China Taipei. O Uzbequistão ganhou fora de casa de Singapura por 3-1. A China conseguiu a pureza de empatar com as Filipinas 0-0. Tailândia, resultado ótimo, né? Tailândia ganhou de 2-1 dos Emirados Árabes. Você vê, né? Palestina e Arábia ficaram no 0-0. Síria meteu 4 em Guam. Índia e Bangladesh 1-1. Sri Lanka 0, Líbano 3, Jordânia 3, Nepal 0, Qatar 2, Oman 1. Lembrando que o Qatar tá brincando, né? Tá jogando as eliminatórias, mas já tem a sua vaguinha garantida, só tá pegando ritmo, né? Assim como a África do Sul fez em 2010, né, Tiagão? Jogou as eliminatórias, mas só pra ter aquele ritmo de jogo. E o Bahrein ganhou de 1-0 da equipe do Irã, né? O invencível Irã desta vez perdeu, né? Nesse momento o Irã tá até na terceira colocação do grupo, né? Lembrando que passam 2. O líder do grupo F é o Japão, por enquanto a única equipe 100% do grupo, né? 9 pontinhos. Seguido do Kirguistão, Tadiquistão, Mongólia e na lanterninha Myanmar, que perdeu os 3 joguinhos, Tiagão. Lembrando que o Japão tem compromissos ainda este ano nas eliminatórias, né? No dia 14 enfrenta o Kirguistão fora. E depois só ano que vem nas eliminatórias. Temos aqui já um amistoso confirmado em novembro também, no dia 19 de novembro. O Japão enfrentará a Venezuela lá em Suíta, né, no estádio do Gamba. E depois em dezembrinho, Copa do Leste Asiático
no grupo que tem China, Hong Kong e Coreia do Sul, Thiagão. Depois, só ano que vem. Então a gente tem alguns joguinhos ainda. O amistoso pode ser interessante. Tem jogo pra eliminatória, então se o Japão tem que jogar sério. E bem, agora tem os joguinhos do leste da Ásia, né? Claro, a gente sabe, né? São aquela seleção J-League, né? Mas ainda mesmo assim pode ser interessante. Eu tava dando uma olhadinha aqui, Lesos, quando você fala dos resultados. Eu até citei que o Japão era um dos poucos que estava ali 100% na competição, né? E é um dos poucos mesmo, né? Porque fora o Japão é apenas a Síria, que também tem 3 vitórias, né? A Austrália também tem 3 vitórias em 3 jogos. E aí depois a gente tem aquela turma que tem um jogo a mais, se não me engano, é o próprio grupo E, o grupo do Qatar, né? O Qatar tem um joguinho a mais, mas o Qatar tem 10 pontos, mas tem 3 vitórias e um empate. O Qatar tá sendo muito malandro, né, cara? Sendo muito inteligente, porque ele poderia até abrir mão, né, de participar e focar apenas amistosos, mas a equipe tá participando, tá querendo chegar forte, e com certeza o Qatar quer chegar na Copa do Mundo, pelo menos para passar de fase, cara. Então, eu tô admirado com essa preparação sendo levada a séria, né? Tanto que o Qatar é o recente, né, vencedor campeão da Copa da Ásia, vencendo o próprio Japão. Então é um exemplo aí de uma equipe que tem, obviamente, é muito menor comparado a outras equipes, outras seleções maiores, mas está levando muito a sério e muita líder do seu grupo também, com certeza passará sem nenhuma dificuldade. Meu amigo Elias, fora a nossa seleção principal, também tivemos um jogo bem interessante aí no meio da semana, até passou aqui do Brasil pelo Sport TV, que foi o nosso Sub-23 que veio até o Brasil, né, meu amigo? Sim, senhor, Thiagão. Tivemos um amistoso na cidade de Recife, lá em Pernambuco, e o Brasil perdeu para o Japão, né? Já não acontecia isso há muito tempo. Não lembro da última vez que o Japão ganhou uma partida importante assim, né? A seleção brasileira, principalmente jogando fora de casa. Aconteceram aí duas coisas boas aí nessa partida. Primeiro de tudo, jogou fora de casa. E segundo é que o Japão chutou muito de fora da área, né? Coisa que a gente não vê com muita frequência, né? Até cobra, né? A gente até cobra da seleção principal isso, né? Vamos parar desse tic-tac e querer chegar aqui no Barcelona na cara do gol, né, gente? Vamos chutar um pouco de fora da área, né, cara? E aconteceu isso nesse jogo, né, cara? E a gente pôde assistir isso meio que em loco, né? Eu aqui, você, a gente comentando na internet ao mesmo tempo. E foi um jogo bem interessante, né, cara? Começou muito errado, né, cara? Com uma cena que eu tive que ver 1000 vezes para depois entender. O goleiro demorou ele recebeu a bola, colocou a bola no chão, o jogador brasileiro veio, ele chutou em cima do jogador, a bola quase entrou, foi uma puta lambança no começo do jogo, mas o Japão foi melhorando com a partida, acabou saindo com atrás do placar, um pênalti bobo ali que o Brasil acabou abrindo o placar por 1-0. Depois o Japão melhorou e até o final da partida deu muito mais Japão do que Brasil, coisa que normalmente a gente não vê com muita frequência. O Osaka, nós já presenciamos ao vivo uma lambança dele, né, na Copa América. Então, sim. É um goleiro seguro, um goleiro bom, mas que gosta de aprontar. É o típico goleiro japonês, né? Nessa partida aconteceu uma coisa que eu nunca havia visto na minha vida, Thiago. Até comentei com você ali no WhatsApp. Foi a primeira vez que eu vi na vida o Japão dominar um Brasil durante 90 minutos em um jogo, né? O Japão que não tremeu, foi seguro, toque de bola. O Brasil não assustou a seleção japonesa em todos os 90 minutos. Claro, tiveram os gols ali de pênalti, inclusive meio mandrake, por sinal. Mas tirando isso, o Brasil não ofereceu resistência, não ofereceu perigo. O Japão fez o que quis a partida inteira. Não saíram os 7 gols nesse jogo, porque, pra variar, né, tava mal calibrado aí o pé dos japoneses. Mas poderia ter saído aí uma goleada épica, né? Quem começou esse jogo? Osaka, Tatsuta Machida e Watanabe, Nakayama Otanaka, Sugioka, Menino Meshino, Koji Miyoshi, Hashioka e só o Ogawa ali na frente, no Japão, que começou com uma linha de 5 defensivamente e apenas um homem lá na frente, né? O nosso querido Otanaka marcou um double na partida e o Nakayama fez o terceiro gol do Japão. Lembrando que nesse jogo foram 3 gols de petardo de fora da área, né, Tiagão? Alguns aí
Os 2 primeiros gols teve um pequeno desvio e o terceiro foi um golaço, né? Então, pra você ver como a gente tá certo, né? A gente fala, galera, vamos chutar, chuta de fora, dá certo. A gente sabe, né? E parece que o pessoal, pelo menos da seleção de base aí, nos ouviu. Lembrando que o nosso querido Matida foi expulso no fim do jogo, né, Thiago? Sim. Ele... Uma expulsão boba direta, mas acabou entrando no carrinho de frente. Eu não daria vermelho, porque não foi tão violento, mas os caras falaram que ele levantou de sol, tal, não sei a o quê. nova regra, claro, né, na transmissão brasileira, né? É a nova regra também, então o que acontece? Você falou sobre chutar mais e tudo mais, até porque se você parar pra pensar, todo mundo fala assim, não, porque o futebol japonês é muito conhecido pela sua disciplina tática, pelos jogadores treinarem muito a parte base, fazer muito base de jogo. Poxa, então assim, o futebol japonês é tão valorizado pelos jogadores serem tão taticamente corretos, por fazerem base de chute, de lançamento de toques, por fazer bem o beabá em alguns momentos. Então assim, o jogador japonês treina muito chute de longa distância. Então, cara, tem que começar a utilizar essa arma mesmo, né? E funcionou nesse jogo. 2 desvios, o terceiro foi um baita golaço. O Brasil até diminuiu no finalzinho do segundo tempo, já para os seus 36, 49 minutos. O Matida foi expulso, já era 44, 45. Mas o Japão com mais posse, não posse de bola, mas com mais pressão no ataque quando aparecia, né? Muito mais perigoso que o Brasil. Dominou a partida, jogou bem, né? E um detalhe, né, Elias? Esse, digamos que é o nosso pré-olímpico B, assim, Bzão, né? Então, tem muitos jogadores que nunca tinham sido convocados, ou convocados com muito menos frequência, ou relativamente banco na seleção de base, né? Então, jogando contra uma seleção como o Brasil, ainda fora de casa, isso mostra o que pra gente, né, Elias? Que quando a água bate na bunda, o japonês também se vira, né? Porque se a seleção principal está muito acomodada em amistosos apenas jogando no Japão, a seleção de base que não quer passar de vergonha nas Olimpíadas, que é uma possibilidade se não levar isso a sério, né? Tá fazendo amistosos fora, tá procurando adversários fortes e tá tentando colocar seu nome no mercado. Tá certíssimo a seleção japonesa, espero que assim continue e que sirva também de exemplo também pro principal também, né? Porque se a gente chegar no final de 2001 fazendo apenas amistosos de casa e fazendo mais uma vez uma seleção caseira como está acontecendo nos últimos anos, toda a beleza que aconteceu na Copa 2018 pode não acontecer, né? Então a gente espera realmente que a JFA veja, tenha frutos, né? Dê frutos esse trabalho com o pré-olímpico, para que isso possa ser levado sim para a seleção principal, que aí assim melhorar a nossa seleção principal também, porque é necessário, precisa muito fazer amistosos fora do Japão e vai fazer muita falta isso mais para frente. Escuta o que eu tô dizendo, infelizmente vai fazer muita falta. Mesmo. E lembrando que os principais nomes não figuraram, né, foram jogar pela seleção de cima, né, no caso do Tomiyasu, Doan. O nosso querido Cubinho também foi alocado para a seleção principal. O Itakura também jogou no jogo da seleção principal. E por aí vai, né? Lembrando que pode levar 3 nomes acima dos 23 aí para jogar essas Olimpíadas do ano que vem no Japão. Pelo jeito vai dar muito trabalho. Se Deus quiser vai dar trabalho. Quem sabe o ouro vem, né? Eu já tava mexendo meus palitinhos aqui em quem a gente poderia levar para essa Olimpíada acima dos 23. É difícil de escolher, né? Podia levar um atacante, levava o Osako, não sei. Não precisa ser um cara de seleção A também, né? O Nakajima é um cara que eu levaria, porque ele só jogou a Copa América até agora, né? Ficou de fora da Copa no passado. Copa da Ásia se machucou por lesão, né? Não foi convocado por lesão, né? Acabou se machucando. Sim, eu não sei porque no Porto as coisas não estão muito fáceis pro Nakajima não, cara. Então não sei se vai ser liberado. Eu vou ser sincero, Elias, eu não me surpreenderia que se realmente... Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas se a JFA tiver com um trabalho sério de preparação, eu acho que a seleção talvez deixe até de fora esses grandes nomes e foque numa seleção só dos 23. E se for levar alguém de fora, vai acabar levando talvez um goleiro,
um zagueiro, entendeu? Eu acho que se o trabalho for bem feito, nem precisa levar uma grande estrela da seleção, cara. Eu acho que pode até levar alguém mais ali pra fazer um resguardo, entendeu? Eu acho. O Japão ele tem feito esses resguardos, assim, levado os cara B. Na Olimpíada passada trouxe Kuroki, né? Trouxe Fujiharu, que fez aquela lambança épica. Em 2008 chegou até levar Tokunaga na seleção, né? Os nomes Bs, assim. Jogadores de experiência, Bs, mas com experiência para um momento de aperto ali só, né? Talvez façam isso. Mas, já que o foco é o ouro, né, Tiagão? Também não duvido que levem jogadores da seleção principal. Aí talvez vai ter que entrar naquela questão de liberação com os clubes, que é sempre uma dor de cabeça, né? Eu não sei como é que vai funcionar esse negócio da data FIFA, se você souber ou não, a gente pode até pesquisar isso para futuros programas. Mas assim, eu oficial, acho que as equipes geralmente liberam, assim, não são tão chatos. O problema é, por exemplo, fulano vai jogar a Copa América, mas ele é da Ásia, né? Não, já liberamos pra Copa da Ásia, por que ele vai jogar esse campeonato aí? Entendeu? É um assunto. A gente espera realmente que não tenha esses problemas. Mas assim, é como você falou, né? Nos últimos anos o Japão já vem trabalhando. Não seria uma novidade o Japão focar simplesmente em uma seleção com a molecada, né? Até mesmo se o Kubo, né, que tem idade olímpica, ele com certeza vai ser titular nessa equipe. Então assim, tem muito jogador bom e jovem que pode ainda estar. Eu só acredito mesmo que ainda eu não estou botando muita fé nos nossos goleiros. E você falou que a gente está procurando o ouro, né? Eu até falo mais, né? Acho que não só o ouro, mas uma boa qualificação se o ouro não vir, né? Então assim, eu acho que pro futebol japonês como um todo, né, no trabalho que está sendo pensado nesse Sub-23, pelo menos ficar entre os 3 primeiros é quase que uma obrigação que a gente espera muito, né? Se pode acontecer de dar uma coisa errada, mas com certeza a gente vai torcer muito para que isso aconteça, meu amigo. Tomara, né? Eu quero muito que venha esse ouro para nós aí. Com certeza. Então, próximos jogos agora do Sub-23, só o ano que vem, né? Se eu não me engano, né? É isso, né? E tem o asiático. E mês que vem, até a parte asiática, e no mês que vem tem o último jogo contra a seleção do Kirguistão, né, pelas eliminatórias, depois amistoso, e para finalizar o ano temos ainda talvez mais um amistoso. Se não tiver amistoso, vai ter já o jogo do leste asiático, que é a famosa seleção delícia, aquela seleção de E-League, que todo mundo também já está acostumado. Beleza, Tiagão. Encerrando os trabalhos? Finalizamos, Elias, muito obrigado, voltamos na semana que vem, tem J-League chegando na parte final, tem coisa acontecendo em ACL, a gente já tem muita coisa para conversar na próxima semana, e voltamos, se Deus quiser. Elias, forte abraço, muito obrigado, até semana que vem. Valeu, Tiagão, um abração, galerinha, fiquem de olho que tem muito futebol japonês pra gente conversar. Alô, até semana que vem, Hiromaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha, valeu. Valeu, forte abraço, tchau. Sayonara.